Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Calegari, do Centro Espírita Amigos da Luz, da cidade do interior paulista, Analândia. Muito bem, eu recebi uma enxurrada de perguntas com esse tema. Recentemente foi divulgado o censo, pelo IBGE. Então eles fazem uma pesquisa e lançaram aí recentemente o censo, inclusive com o número, quantidade, quantitativo daqueles que se declaram espíritas. E percebeu-se uma queda no número de espíritas. E foi perguntado qual é a consequência disso, as causas e consequências dessa queda de adeptos, daqueles que se autodeclaram como espíritas, como eu. Eu me autodeclaro espírita. É aquilo, a doutrina que eu sigo, que eu acredito e a qual eu tenho fé, né? Sem desmerecer, como já conversamos, né? Sem desmerecer, diminuir, minimizar as outras denominações religiosas. Muito pelo contrário, a qual a gente tem que ter muito respeito. Bom, gente, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o movimento espírita. O movimento espírita de uns anos para cá vem sofrendo ali uma cisão, né? Uma divisão que eu considero como sendo grave, inclusive, né? Principalmente na atualidade, nos últimos de 5 a 10 anos, em que estamos vivendo ali um período de polarizações, inclusive políticas e partidárias. Isso aconteceu dentro do movimento da doutrina espírita. O que eu lamento, o que é lamentável, né? Eu já discuti isso em vídeos anteriores sobre a política dentro do movimento da doutrina espírita. Eu sou favorável que a política ela tem que ser discutida, conversada, mesmo porque Kardec trabalha isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, quando ele trabalha sobre as leis sociais, sobre o trabalho, sobre o repouso, né? Questões sociais que vão amplificar aí sobre as condições econômicas e sociais daquele grupo, daquele país, daquela cidade. Além disso, eu vou pensar um pouquinho nos jovens, né? A doutrina espírita é uma doutrina relativamente com adeptos de pessoas com uma idade um pouco mais avançada, idade carnal, né? Enquanto encarnados, com pouca participação dos jovens. E foi feita, inclusive, uma pesquisa paralela a isso sobre essa leva de jovens que não frequentam mais as casas espírita, que não fazem mais parte do movimento espírita. E você sabe o que esses jovens relatam? Eles relatam que os pais deles são espíritas, são frequentadores, são trabalhadores da doutrina espírita, do movimento espírita, mas os filhos não acompanham. Por quê? Eles falam que esses pais, dentro do ambiente religioso, dentro das casas espíritas, são pessoas humildes, carinhosas, são pessoas que afagam e que demonstram amor ao próximo, com fala mansa. Porém, no lar, eles percebem que esses mesmos pais que frequentam a casa espírita, a doutrina espírita também no lar, são autoritários, agressivos, desrespeitosos, inclusive com o próprio matrimônio, tendo relações extraconjugais, desrespeitando, humilhando o parceiro e a parceira. E esses jovens, percebendo isso, falam: por que eu vou frequentar um lugar em que está fazendo com que aquela pessoa tenha duas caras, uma dentro do centro espírita e outras no meu lar, completamente divergentes, diferentes e opostas. Então eu não vou. Então, assim, o que eu queria deixar aqui para vocês, que nós, enquanto pais, temos uma responsabilidade muito grande, mas muito grande com os nossos filhos. E não é ir só na casa, no centro espírita, é vivenciar e viver aquilo que a doutrina coloca, que é Jesus e Kardec, dentro dos nossos lares.
E só sendo e demonstrando um bom exemplo dentro da sociedade a qual vivemos é que vamos fazer a maior divulgação da doutrina espírita, que é a transformação, a renovação íntima, que esse é o nosso grande objetivo. Então, eu acredito que enquanto as pessoas individualmente não fizerem esta renovação íntima, assim como coloca, propõe, exemplifica e explica Jesus, continuaremos a patinar e não seguir em frente, tendo inclusive prejuízos no movimento espírita, tá bom? Então fica aí com o meu fraternal abraço, meu desejo sincero que você tenha uma excelente semana. Vai no meu canal no YouTube, Thiago Calegari, curte o canal, curte os vídeos, compartilha os vídeos, vamos divulgar a doutrina espírita. E eu te vejo aqui no próximo vídeo, na próxima semana. Até lá!